A Bíblia não foi escrita para satisfazer a nossa curiosidade, mas para preparar o nosso coração para a eternidade. Olá, meus irmãos e amigos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da nossa série Apocalipse, versículo por versículo. No vídeo anterior, contemplamos o milênio e vimos como Deus conduz a história com absoluta soberania. Hoje, chegamos a uma das passagens mais solenes e impactantes de toda a Bíblia. Vamos acompanhar a soltura de Satanás, a última rebelião da humanidade contra Deus, a derrota definitiva do inimigo, o grande trono branco, a abertura dos livros, o livro da vida e o destino final daqueles que rejeitaram a graça de Deus. Este não é apenas um estudo sobre acontecimentos futuros. É um chamado para refletirmos sobre nossa vida, nossa fé e nossa esperança em Cristo. Meu desejo é que, ao final desta mensagem, você compreenda ainda mais a justiça, a santidade e o amor de Deus revelados nas Escrituras. Então, peço que acompanhe este estudo com a sua Bíblia aberta. Ore para que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e permita que a própria palavra de Deus fale ao seu coração. Vamos estudar juntos Apocalipse 20, versículos 7 a 15. Abramos nossas Bíblias e prossigamos na análise de Apocalipse, capítulo 20. Lendo o versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Chegamos agora a um dos versículos mais intrigantes de todo o capítulo. Após descrever a prisão de Satanás, João apresenta uma declaração surpreendente. Satanás será solto da sua prisão. Imediatamente surge uma pergunta: por que Deus permitiria a soltura daquele que foi preso? Para muitos leitores, essa é uma das questões mais difíceis de compreender. Contudo, devemos observar cuidadosamente o texto. João não diz que Satanás escapa, não diz que ele rompe suas correntes, não diz que vence a autoridade divina. O texto afirma que ele será solto. Isso significa que sua libertação ocorre dentro do plano soberano de Deus. A mesma autoridade que determinou sua prisão determina agora sua soltura. Nada acontece fora do governo divino. Nada ocorre por acaso. Nada surpreende o Senhor. Ao longo de toda a Bíblia, encontramos esse princípio. Deus continua governando mesmo quando permite acontecimentos que, à primeira vista, parecem difíceis de compreender. A soltura de Satanás não representa uma derrota do reino de Deus. Ela faz parte do desfecho do plano
revelado por João. O texto também nos lembra que o mal possui prazo determinado. Satanás foi preso por um período estabelecido por Deus, e sua soltura ocorre igualmente no tempo determinado por Deus. Isso revela uma verdade fundamental. O inimigo não controla a história. Deus controla a história. A partir deste momento, João passa a mostrar os acontecimentos finais do grande conflito entre o reino de Deus e as forças da rebelião. A narrativa caminha rapidamente para seu desfecho. O capítulo não termina com a vitória de Satanás, não termina com a derrota dos santos, não termina com o triunfo do mal. Ele caminha em direção ao juízo final e à manifestação definitiva da justiça divina. Por isso, mesmo diante da soltura de Satanás, a igreja não deve olhar para esta passagem com medo. Deve olhar com confiança. Aquele que está sendo solto continua sujeito à autoridade daquele que o aprisionou. O Deus que governa o início da história também governa o seu final. E nada poderá impedir o cumprimento de seus propósitos eternos. Agora leamos Apocalipse 20, versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Após sua soltura, Satanás retoma imediatamente sua antiga atividade. João afirma que ele sai para enganar as nações. Mais uma vez, encontramos uma característica que acompanha toda a atuação do inimigo ao longo das Escrituras. Desde o Jardim do Éden até o livro de Apocalipse, Satanás aparece como o grande enganador. Sua principal arma não é a força física. Sua principal arma é o engano. O texto afirma que ele alcança as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Essa expressão não pretende descrever a forma do planeta. Ela comunica abrangência universal. João está mostrando que a influência do engano alcança povos, culturas e nações em escala global. Em seguida, aparece uma expressão que tem despertado debates ao longo dos séculos: Gog e Magog. Para compreendermos essas palavras, precisamos voltar ao Antigo Testamento. Nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel, encontramos uma profecia envolvendo Gog, da terra de Magog. Ali, esses nomes representam forças que se levantam contra o povo de Deus. Contudo, ao utilizar esses mesmos termos, João não está necessariamente identificando uma nação específica do futuro. Ele está utilizando uma linguagem já conhecida pelos leitores das Escrituras para representar a reunião
dos inimigos de Deus em oposição ao seu reino. Assim como Babilônia, em Apocalipse, representa mais do que uma cidade literal, Gog e Magog parecem representar a totalidade das forças rebeldes reunidas contra Deus. O foco da passagem não está na identificação geográfica. O foco está na dimensão espiritual do conflito. João, então, acrescenta, cujo número é como a areia do mar. A expressão comunica uma multidão incontável. A rebelião final não será pequena. Ela envolverá um grande número de pessoas sob a influência do engano satânico. Contudo, algo importante deve ser observado. João descreve o tamanho do exército, mas não descreve seu sucesso. Ele descreve sua quantidade, mas não descreve sua vitória. Mais uma vez, a narrativa prepara o leitor para uma verdade central do Apocalipse. A oposição contra Deus pode parecer numerosa, pode parecer poderosa, pode parecer invencível, mas sua derrota já está determinada pelo Senhor. A visão não foi dada para gerar medo, foi dada para fortalecer a confiança da igreja. O povo de Deus não deve avaliar a realidade apenas pelo tamanho das forças que se levantam contra ele. Deve olhar para a soberania daquele que reina sobre todas as coisas. Por trás de toda a cena permanece uma verdade inalterável. Cristo continua no controle. O Cordeiro continua reinando. E o desfecho da história já foi determinado por Deus. Agora vamos ler os versículos 8 e 9 desse capítulo 20 de Apocalipse. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu, da parte de Deus, e os devorou. Após reunir as nações representadas por Gog e Magog, Satanás conduz a humanidade rebelde para sua última tentativa de oposição ao reino de Deus. João descreve uma cena impressionante. Os exércitos avançam sobre a superfície da terra. O objetivo é claro. Eles cercam o acampamento dos santos e a cidade amada. Ao longo da história, diversas interpretações foram apresentadas para essas expressões. Alguns entendem a cidade amada como uma referência a Jerusalém celestial. Outros veem uma apresentação simbólica do povo de Deus. Independentemente da interpretação adotada, a mensagem principal permanece a mesma. O alvo da rebelião é o povo pertencente ao Senhor. Mais uma vez, vemos a antiga hostilidade contra Deus e contra aqueles que o seguem. A cena lembra diversos episódios bíblicos em que o povo de Deus parecia cercado por forças muito superiores. Humanamente falando, a situação parece desesperadora. Os inimigos são numerosos. Seu número é
comparado à areia do mar. Os santos aparecem cercados. Tudo parece apontar para uma derrota inevitável. Mas então acontece algo extraordinário. João não descreve uma batalha longa, não descreve estratégias militares, não descreve resistência humana. O texto é surpreendentemente breve. Mas desceu fogo do céu. A intervenção divina é imediata. Aquele que governa o universo não precisa travar uma guerra prolongada para vencer seus inimigos. A simples manifestação de seu poder resolve definitivamente a questão. Isso nos ensina uma verdade importante. O desfecho da história não depende da capacidade humana, não depende do poder dos exércitos, não depende da força dos governos. O desfecho da história depende exclusivamente da soberania de Deus. Durante toda a narrativa bíblica encontramos esse padrão. Quando tudo parece perdido, Deus intervém. Quando a vitória parece impossível, Deus manifesta seu poder. Quando os inimigos parecem invencíveis, Deus demonstra que continua sendo o Senhor da história. A última rebelião da humanidade não termina com a vitória do mal. Termina com a manifestação da justiça divina. O reino de Deus não pode ser destruído. O povo de Deus não pode ser eliminado. As promessas de Deus não podem fracassar. Por isso, esta passagem não foi dada para produzir medo. Foi dada para fortalecer a confiança da igreja. Os leitores de João precisam saber que, independentemente da intensidade da oposição, a vitória final pertence ao Senhor. O mesmo Deus que sustentou seu povo ao longo da história continua governando todas as coisas. E no momento determinado por Ele, toda rebelião chegará ao seu fim. Assim, a visão caminha para seu próximo e decisivo acontecimento: o julgamento definitivo daquele que iniciou toda essa rebelião, o próprio Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz o seguinte: E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Chegamos agora a um dos momentos mais importantes de todo o livro de Apocalipse. Ao longo das Escrituras, acompanhamos a atuação daquele que João identifica como o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Foi ele quem enganou a humanidade no Éden. Foi ele quem acusou os servos de Deus. Foi ele quem promoveu perseguição contra o povo do Senhor. Foi ele quem procurou se opor ao reino de Cristo. Mas agora chegamos ao fim de sua história. Observe cuidadosamente o texto. João não descreve uma batalha prolongada. Não descreve uma disputa equilibrada entre forças
semelhantes. Não existe incerteza quanto ao resultado. O diabo é lançado no lago de fogo. Mais uma vez, a iniciativa parte de Deus. O inimigo não é derrotado por esforço humano. Não é vencido por exércitos terrenos. Não é destruído pelo poder dos santos. Sua derrota acontece pela manifestação da justiça e da autoridade divina. João destaca que o diabo é lançado onde já estavam a besta e o falso profeta. Isso estabelece uma conexão com os acontecimentos narrados anteriormente em Apocalipse. Os instrumentos da rebelião já haviam sido julgados. Agora chega o momento do julgamento daquele que esteve por trás de toda a oposição ao reino de Deus. A narrativa alcança seu clímax. O grande conflito, iniciado no princípio da história, aproxima-se de seu encerramento definitivo. Ao longo dos séculos, Satanás pareceu poderoso. Impérios se levantaram sob sua influência. Perseguições atingiram o povo de Deus. Enganos se espalharam pelas nações. Mas Apocalipse 20 revela uma verdade que a igreja jamais deve esquecer. O mal possui prazo determinado. A rebelião possui prazo determinado. O engano possui prazo determinado. Somente o reino de Deus é eterno. Para os primeiros leitores de Apocalipse, essa mensagem era profundamente encorajadora. Muitos enfrentavam perseguição, muitos sofriam injustiças, muitos se perguntavam quando Deus colocaria fim ao mal. João responde mostrando o destino final do adversário. O mal não triunfará, a injustiça não triunfará, o engano não triunfará. Cristo, sim, triunfará. A justiça triunfará. A verdade triunfará. Por isso, esta passagem não deve ser lida apenas como uma profecia sobre o futuro. Ela deve ser recebida como uma declaração de esperança para a igreja. O mesmo Deus que governou a história até aqui continua assentado em seu trono. E o mesmo Cristo que venceu na cruz consumará plenamente sua vitória no fim dos tempos. Assim termina a trajetória daquele que tentou se exaltar contra Deus. E assim se prepara o caminho para a próxima grande cena da visão de João. O grande trono branco. O tribunal diante do qual toda a humanidade comparecerá. Versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse está escrito: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Após a derrota definitiva de Satanás, João contempla uma nova visão. A narrativa muda completamente
de cenário. Não há mais exércitos, não há mais rebeliões, não há mais batalhas. Agora, toda a atenção está voltada para um único elemento: o grande trono branco. João começa descrevendo o trono. Ele é grande e é branco. Nada nessa descrição é acidental. A grandeza do trono comunica autoridade suprema. Nenhum outro tribunal pode ser comparado a este. Nenhum governante possui autoridade semelhante. Nenhuma decisão poderá ser contestada. Este é o tribunal do próprio Deus. O branco, por sua vez, representa pureza, santidade e justiça perfeita. Ao longo do livro de Apocalipse, a cor branca aparece repetidamente associada à vitória, à santidade e à retidão divina. O juiz assentado nesse trono não é apenas poderoso, ele é perfeitamente justo. Ele não julga segundo aparências, ele não pode ser corrompido, ele não comete erros. Seu julgamento é absolutamente perfeito. João, então, faz uma declaração impressionante. Da presença daquele que está sentado no trono, a terra e o céu fogem. A linguagem utilizada aqui é profundamente solene. Ela comunica que toda a criação se encontra diante da majestade do Criador. Nada permanece oculto, nada permanece escondido. Nada pode resistir à manifestação da glória divina. Aquele diante de quem reis, impérios e nações pareceram grandes, agora revela sua verdadeira majestade. Toda a autoridade humana desaparece. Toda a glória terrena desaparece. Toda a soberba desaparece. Somente Deus permanece. Observe algo importante. João não dedica sua atenção aos réus. Ele primeiro contempla o juiz. Essa ordem é significativa. Antes de falarmos sobre o julgamento, devemos compreender quem é o juiz. O Deus revelado nas Escrituras é santo, é justo, é verdadeiro, é perfeito em todos os seus caminhos. Por isso, ninguém comparecerá diante de um tribunal injusto. Ninguém será condenado por erro. Ninguém será absolvido por favoritismo. Toda decisão refletirá a justiça perfeita de Deus. Para os servos do Senhor, essa visão produz reverência, mas também produz confiança. O universo não terminará em confusão. A história não terminará em injustiça. A história não terminará em caos. Ela terminará diante do trono daquele que governa todas as coisas com perfeita sabedoria. João está nos conduzindo ao momento em que toda a humanidade comparecerá diante do Criador. E diante desse trono não haverá distinção de posição social, riqueza, poder ou influência. Todos estarão diante do mesmo juiz. Todos responderão diante do mesmo tribunal. Todos contemplarão a mesma glória.
Assim, a visão prepara o caminho para o próximo acontecimento. Os mortos serão convocados. Os livros serão abertos. E cada vida será examinada diante do Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Após contemplar o grande trono branco, João agora dirige sua atenção para aqueles que comparecem diante do juiz. Ele vê os mortos, grandes e pequenos. Essa expressão é profundamente significativa. Diante de Deus não existem privilégios humanos. Não existe distinção baseada em riqueza, posição social, influência ou poder. Reis e servos, governantes e governados, sábios e simples, todos comparecem diante do mesmo tribunal. Todos estão diante do mesmo juiz. Todos respondem diante da mesma justiça perfeita. João então descreve algo impressionante. Abriu-se os livros. A linguagem utilizada é simbólica, mas comunica uma realidade extremamente séria. Nada daquilo que foi vivido permanece esquecido diante de Deus. Nada escapa ao seu conhecimento. Nenhuma palavra, nenhuma atitude, nenhuma intenção, nenhuma escolha. A Bíblia repetidamente ensina que Deus conhece perfeitamente todas as coisas. Ele conhece o que fazemos, conhece o que pensamos, conhece aquilo que ninguém mais vê. Aquilo que permaneceu oculto aos homens jamais esteve oculto diante do Senhor. Os livros representam essa perfeita lembrança divina. Eles simbolizam o registro completo da vida humana diante do olhar daquele que tudo vê. João afirma que os mortos serão julgados segundo aquilo que está escrito nos livros, segundo suas obras. Isso não significa que a salvação seja conquistada pelas obras. As Escrituras ensinam claramente que a salvação é um dom da graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Contudo, as obras revelam a realidade do coração. Elas manifestam aquilo que verdadeiramente governou a vida de cada pessoa. Aquilo que fazemos demonstra aquilo que somos. Por isso, as obras aparecem como evidência diante do tribunal divino. O julgamento de Deus é perfeito, porque seu conhecimento é perfeito. Nenhuma informação está ausente, nenhuma evidência está faltando, nenhum engano é possível, nenhuma injustiça ocorrerá. João está mostrando que o juiz de toda a terra não julga baseado em aparência. Ele julga segundo a verdade absoluta. Essa visão produz reverência. Ela nos lembra que a vida possui significado eterno. Cada escolha possui importância. Cada atitude possui
consequências. Cada decisão caminha em direção à eternidade. Mas João ainda não terminou sua descrição. Entre os livros aparece outro livro. Um livro diferente, um livro especial, um livro que recebe destaque singular na narrativa. É o livro da vida. E será para ele que João direcionará nossa atenção no próximo momento desta extraordinária visão. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 e 15. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Em meio à solenidade do juízo final, João destaca algo extraordinário. Além dos livros que registram as obras humanas, existe outro livro. Um livro diferente. Um livro que recebe atenção especial do Espírito Santo. João o chama de o livro da vida. Ao longo das Escrituras, encontramos diversas referências a esse livro. Ele aparece no Antigo Testamento, surge novamente nos Evangelhos e recebe grande destaque no livro de Apocalipse. Seu significado é profundamente consolador para o povo de Deus. Enquanto os outros livros revelam aquilo que os homens fizeram, o livro da vida está relacionado àqueles que pertencem ao Senhor. Ele aponta para os redimidos, para os salvos, para aqueles que foram alcançados pela graça divina. Ele não é o livro das boas obras, não é o livro das realizações pessoais, não é o livro dos esforços religiosos. Ele está relacionado àqueles que foram unidos a Cristo, aqueles cujos nomes pertencem ao Cordeiro. Essa verdade harmoniza-se com toda a mensagem do Evangelho. A salvação não é conquistada por desempenho humano, não é comprada, não é merecida. Ela é recebida pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso, em meio ao cenário do julgamento, o livro da vida surge como uma poderosa manifestação da misericórdia divina. João então apresenta uma declaração extremamente séria. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa afirmação revela a importância eterna da nossa relação com Cristo. No fim dos tempos, a questão decisiva não será riqueza, não será fama, não será poder, não será posição social. A questão fundamental será: o nome está escrito no livro da vida? Essa é uma pergunta que atravessa toda a narrativa bíblica, porque somente Cristo pode reconciliar o homem com Deus. Somente Cristo pode remover a culpa do pecado. Somente Cristo pode conceder vida eterna. Ao contemplar o livro da vida, a igreja encontra esperança, porque sua segurança não está baseada em perfeição humana, está baseada na obra perfeita do Salvador. O mesmo Cristo que morreu pelos seus, o mesmo Cristo que ressuscitou, o mesmo Cristo que reina, é também aquele que conduz seu povo à vida eterna. Por isso, mesmo em meio ao cenário solene
do julgamento, João apresenta uma mensagem de esperança. Os redimidos pertencem ao Cordeiro. Os salvos pertencem ao Senhor. E seus nomes permanecem registrados diante de Deus. Assim, o livro da vida se torna um testemunho eterno da graça, da misericórdia e do amor redentor de Cristo. Mas a visão ainda não terminou. João agora nos conduzirá à explicação de uma das expressões mais solenes de todo o capítulo. Observe cuidadosamente o texto. João declara que a própria morte e o inferno são lançados no lago de fogo. A linguagem é profundamente simbólica. Ela comunica a derrota definitiva de tudo aquilo que se opõe ao propósito eterno de Deus. A morte, que durante séculos afligiu a humanidade, chega ao seu fim. O inferno, entendido aqui como domínio dos mortos, também perde sua função. Tudo caminha para a consumação final do plano divino. Então, João apresenta a explicação. Esta é a segunda morte. Mas o que significa essa expressão? Ao longo da história da Igreja, surgiram diferentes interpretações. Contudo, todas reconhecem que João está descrevendo o destino final daqueles que permanecem separados de Deus. João já havia afirmado anteriormente: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Essa declaração nos ajuda a compreender a intenção pastoral da passagem. João não escreve apenas para descrever o destino dos ímpios. Ele escreve para fortalecer a esperança dos santos. Aqueles que pertencem a Cristo não precisam viver dominados pelo medo. Cristo venceu, Cristo reina, Cristo julga com justiça. Esta é a mensagem central, que continua sendo a mesma que percorre todo o capítulo. Por isso, ao estudarmos a segunda morte, não devemos enxergar apenas um alerta, devemos enxergar também um convite para permanecermos firmes em Cristo, um convite para valorizarmos a salvação oferecida por Deus, um convite para lembrarmos que a eternidade não é uma teoria, é uma realidade apresentada pelas Escrituras. João deseja que seus leitores compreendam que as escolhas feitas nesta vida possuem consequências eternas e que somente em Cristo encontramos segurança diante do juízo vindouro. Assim, a visão se aproxima de seu encerramento. Resta agora a última imagem apresentada por João neste capítulo: o lago de fogo, o destino final do mal, da morte, do inferno e de todos aqueles que permaneceram em rebelião contra Deus. Apocalipse capítulo 20, versículos 14 a 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
chegamos ao encerramento da visão apresentada por João em Apocalipse, capítulo 20. Depois da derrota de Satanás, depois do grande trono branco, depois da abertura dos livros, depois da apresentação do livro da vida, João contempla o destino final de tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus. Ele o chama de o Lago de Fogo. Esta é uma das imagens mais solenes de toda a Escritura. Ao longo do Apocalipse, o fogo frequentemente aparece associado ao julgamento divino, não como expressão de crueldade, mas como manifestação da justiça perfeita de Deus. Observe algo importante. João não apresenta apenas pessoas sendo lançadas no lago de fogo. Ele afirma que a própria morte e o inferno são lançados ali. A linguagem é profundamente simbólica. Ela revela que tudo aquilo que trouxe sofrimento, separação e destruição à humanidade finalmente chegou ao seu fim. A morte não existirá para sempre. O domínio da morte será destruído. O império do pecado será encerrado. Tudo aquilo que se levantou contra Deus encontrará seu desfecho definitivo. O lago de fogo representa a consumação do julgamento divino. A justiça que foi anunciada ao longo das Escrituras agora é plenamente executada. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que João não descreve esse momento como satisfação humana ou espírito de vingança. A Bíblia nunca trata o julgamento eterno com superficialidade. Trata-o com profunda solenidade. Porque Deus não tem prazer na perdição do pecador. Ao contrário, as Escrituras revelam repetidamente seu chamado ao arrependimento e à fé. Por isso, a existência do lago de fogo destaca duas verdades fundamentais. Primeiro, Deus é santo. O mal não permanecerá para sempre. O pecado não triunfará. A injustiça não prevalecerá eternamente. E segundo, Deus oferece salvação em Cristo. Durante toda a narrativa bíblica, o Senhor chama homens e mulheres ao arrependimento. O Evangelho é apresentado como o caminho da reconciliação com Deus. Aquele que recebe a Cristo encontra perdão, graça e vida eterna. Por isso, mesmo nesta passagem tão solene, a mensagem central do Apocalipse permanece a mesma. Cristo venceu, Cristo reina, Cristo julga com justiça. E Cristo salva todos aqueles que vêm a Ele pela fé. Ao encerrar sua visão, João nos lembra que a história possui um destino. Ela não caminha para o acaso, não caminha para o caos, não caminha para a incerteza. Ela caminha para o cumprimento perfeito dos propósitos de Deus. O capítulo termina com uma separação definitiva entre o reino de Deus e tudo aquilo que se opõe à sua vontade. Mas a história do Apocalipse ainda não terminou, porque logo adiante João contemplará algo glorioso: novos céus, a nova Jerusalém e a habitação eterna de Deus com seu povo. Assim termina Apocalipse 20, com a justiça triunfando, com o mal derrotado, com Cristo exaltado
e com a certeza de que o reino de Deus permanecerá para todo o sempre. Chegamos ao final deste estudo sobre Apocalipse, capítulo 20. Ao longo dessa jornada, contemplamos a prisão de Satanás, os 1000 anos, a primeira ressurreição, a última rebelião, o grande trono branco, os livros abertos, o livro da vida e o juízo final. Vimos a derrota definitiva do mal. Vimos a justiça perfeita de Deus. Vimos que a história humana não caminha para o acaso. Ela caminha para o cumprimento dos eternos propósitos do Senhor. Mas, acima de todos os acontecimentos que estudamos, existe uma verdade que brilha mais forte do que todas as demais. Cristo reina, Cristo venceu, Cristo voltará. O Apocalipse não foi escrito para gerar medo no coração dos filhos de Deus. Foi escrito para fortalecer sua esperança. Foi escrito para lembrar à igreja que, por mais difíceis que sejam os tempos, o Cordeiro continua assentado no trono. Nada escapa ao seu controle, nada pode frustrar seus planos, nada pode impedir o cumprimento de suas promessas. E essa palavra é vitória. Quero agradecer de coração a cada pessoa que acompanhou este estudo até aqui. Obrigado por seu tempo. Obrigado por sua presença. Obrigado pelos comentários, pelas orações e pelo incentivo. Que Deus abençoe sua vida, sua família e sua caminhada com Cristo. E se este conteúdo edificou você, compartilhe-o com outras pessoas para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. No próximo estudo, iniciaremos uma das passagens mais gloriosas de toda a Escritura. Apocalipse, capítulo 21. Novos céus, nova terra, a nova Jerusalém. E a promessa maravilhosa de que Deus habitará para sempre com o seu povo. Até lá, permaneça firme na fé, permaneça olhando para Cristo, permaneça aguardando sua vinda, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Amém.